Boa noite, pessoal. Essa é a segunda aula da RDE que a gente vai trabalhar e o assunto de hoje vai ser regra da cadeia e é quando eu tenho a composição de função. Então, quando eu tenho uma função que está na variável x e y e essa variável x é uma outra função em termos de outras variáveis e o y também, a gente pode fazer a composição das funções e fazer a derivação, ou então a gente pode usar a regra da cadeia e derivar mediante as fórmulas de derivação da regra da cadeia para funções parciais. Aqui eu vou explicar para vocês a ideia e aí a gente vai ver alguns exemplos de como isso funciona. Então, a princípio, a gente vai pegar o primeiro caso, que é quando eu tenho uma função de duas variáveis. Duas coisas podem acontecer. Essa função de duas variáveis aqui, ela pode ter um x que também tem duas variáveis e um y que também tem duas variáveis. Ou o x pode estar em termos de uma variável e o y em termos de uma variável também, tá? Então, assim, se ele tiver... Então, vou colocar aqui, ó, variável z, ele vai depender de x e vai depender de y. Esse x depende de um R e depende de um S. E esse Y também depende de um R e depende de um S. O que a gente faz na regra da cadeia? A gente encontra a derivada do Z em relação a R e S. Então, eu vou pensar nesse cara e nessas variáveis aqui, R e na variável S também. Então, é como se eu pegasse e não quisesse saber a derivada do Z em relação a X. Eu quero saber do Z em termos de R e em termos de S. Então, como que a gente faz? Então, a gente pode denotar aqui, ó. Vou pegar uma cor azulzinha aqui para ficar diferente, né? Então, vai ser a derivada parcial da função Z ou da função F, tanto faz, porque F e Z é a mesma coisa, né? Com relação à variável R, que é a nossa primeira variável de interesse, vai ser quem? Vai ser, então, a gente vai percorrer o caminho que vai levar do Z para o R. Então, olha, tem um caminho aqui que vai para o X e depois vai para o R. E depois tem um caminho que vai para o Y e depois vai para o R. Então, eu tenho que usar esses dois caminhos para chegar na derivada da função em termos de R. Então, eu tenho que associar esses dois caminhos. Então, o que a gente faz? A gente faz uma parada no X e do X vai para o R. Depois faz uma parada no Y e do Y vai para o R. Então, essa é a derivada de Z com relação a X vezes a derivada de X com relação a R. Mas, agora a gente aborda o outro caminho. Derivada de Z com relação a Y vezes a derivada de y com relação a r. E a parcial com relação a s é o mesmo princípio. A gente vai partir para o x e depois encaminhar para o s. Vai para o x, vai para o s. Depois vai para o y e vai para o s. E a gente combina esses dois caminhos para chegar na derivada da função com relação à variável s. Então, aqui, ó, derivada de z com relação a x, derivada de x com relação a s, mais derivada de z com relação a y, vezes a derivada de y com relação a s. Então, essas duas equações que a gente vai utilizar quando a gente tem composição de funções, tá? Professora, não quero fazer desse jeito, quero fazer a composição. Pode fazer, vai dar certo do mesmo jeito. Quem lembra como faz composição de função, pode fazer pela composição de função. Nos exemplos que eu coloquei no material escrito, gente, eu coloquei as duas maneiras. O que eu acho mais simples fazer a composição e derivar, mas, assim, quando a gente for abordar alguns problemas, vocês principalmente que vão abordar alguns problemas na área da física no futuro, eles não usam quase a notação de composição, eles usam mais essa notação da regra da cadeia em N equações que vocês vão ver. Equações famosas, assim, que são escritas já no formato dessa derivação, tá? Então,
eu vou preferir que vocês façam, por mais que se eu fizer pela composição dá a mesma coisa, eu vou preferir que vocês façam por meio dessas equações, tá? A menos que não consiga. Se não conseguir, daí tudo bem, ele pode fazer pelo outro caminho, que é o caminho mais simples. Bom, então assim, esse é o primeiro caso que a gente viu, né? Então, a gente tem uma outra situação em que eu tenho uma... Então, olha, esse aqui são as duas derivadas parciais de z em relação às variáveis rs. Então, eu tenho uma outra situação, no caso, ali não estava aparecendo, né? Então, do z, em termos da variável rs, né? Passando por x e y. A outra situação que a gente tem é quando a função, ela depende de x e y. Então, eu tenho uma função z que depende de x e y. Tem uma função x que depende de uma variável t, é uma variável apenas, né? E uma função y que também ele depende apenas de variável t. Então, geralmente, essas funções, quando tem esse formato, elas são funções que estão numa representação paramétrica. É possível eliminar o parâmetro, ou então fazer composição. Ou então, a gente pode fazer também por meio da ideia da regra da cadeia. Então, o esquema é bem semelhante. Então, eu tenho um z, que tem uma variável x e uma variável y, e essa variável x e y depende de uma única variável t. Para eu chegar de z direto para t, o que a gente vai fazer? Percorrer um caminho em x e depois percorrer um caminho em t. Certo? Aí, eu não vou ter duas parciais que nem aqui. Eu vou ter uma parcial apenas porque eu tenho apenas uma variável t de chegada, tá? Então, a derivada de f com relação à variável t vai ser, primeiro eu vou chegar no x, então, de f para x. Aí, de x, vou derivar para o t. Mais, mesma coisa percorrendo o caminho em y. Derivada de f com relação a y, vezes derivada de y com relação a t. Professor, eu posso simplificar essa derivada parcial aqui com essa daqui? Não pode, gente. Isso é notação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para simplificar. Eu não estou multiplicando duas parciais, uma em cima e uma embaixo. Eu estou representando uma derivada e estou representando outra derivada. Então, não vão fazer caquinha aí, na hora de refazer as contas, tá? Não simplifica ninguém. Isso aqui é notação. Então, dados os caminhos que a gente vai percorrer, a gente vai aplicar isso em exercícios, mas assim, exercícios mais recorrentes da matemática mesmo, né? E aí, a gente vai ver uma aplicação desse conceito uma aplicação, assim, que pode aparecer, tá? Então, existem várias aplicações em diversas áreas, seja da física, seja da química, e eu peguei um, assim, que trabalha com ângulo, e a gente vai ver mais pro finalzinho da aula, tá bom? Então, beleza. Primeiro exemplo. O primeiro exemplo, eu tenho uma função de x e y, e a função de x e y tem uma componente em r e s. Então, são uma função de duas variáveis. Aí, a gente vai substituir lá naquela fórmula, né? Então, a primeira fórmula que a gente tem seria a derivada de f com relação a r. Isso vai ser igual a derivada de f com relação a x, derivada de x com relação a r, derivada de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a r. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada uma dessas derivadas e substituir na fórmula. Eu posso fazer direto ou posso fazer separadamente, tá? Eu acredito que lá no exercício eu fiz direto. E aqui eu vou também fazer direto, para economizar espaço, gente, porque se fazer separadinho, fica muito extenso e aí eu acho que fica muito tumultuado, assim, pra gente fazer assim do jeito que a gente tá fazendo, resolvendo aqui na folha. Bom, então eu vou pensar aqui na função f.
vou derivar isso aqui com relação a x. Então, y eu imagino que é uma constante e o 4 ele é uma constante. Então, deriva isso com relação a x. Vai dar 2x. Então, aqui eu vou colocar, no lugar dessa derivada, eu vou colocar 2x. Tem que indicar aqui, ó. A derivada disso é 2x. Então, olha, gente, também não confundam meu 2 com minha parcial. É bem fácil de confundir, porque minha parcial, a hora que eu faço a representação da parcial, fica muito parecido com o meu 2. Mas 2 é 2, parcial é parcial. Eu vou até escrever ele de um jeito diferente aqui, para vocês não se confundirem, tá? Porque senão, já viu, né? Beleza. Aí, a gente vai fazer aqui a derivada do x, então, a gente vai pensar nessa função, e a gente vai derivar isso com relação a s. A s não, a r. Então, da variável que é r, vou derivar em relação a r. O s, imagino constante. Derivada de r, 1. Quando eu só tenho a minha variável, uma variável apenas, né? Então, isso fica 1. Então, vezes 1. Aí, vou colocar o sinal aqui, que é o sinal da equação, e a gente vai derivar a função agora, essa função f, com relação a y. O x é constante, 4 constante, deriva em relação a y, tem um menos ali na frente, derivada de menos y seria menos 1. Então, vou colocar aqui entre parênteses, para não ficar dois sinais consecutivos, tá? E aí, a gente vai olhar para essa expressão em y, e a gente vai derivar com relação a r para substituir aqui, ó, na parcial em relação a r. Então, olha, s é constante, menos 1 é constante, deriva com relação a r, vai dar 2rs, tá? Então, 2rs. Beleza. Feito isso, gente, é só reorganizar as continhas. Então, aqui, vou colocar o 2 de um jeitinho diferente, para vocês não se confundirem, né? Então, reorganizando as contas, parcial com relação a r vai ser quem? 2x vezes 1 é 2x, mais com menos é menos, 1 vezes 2, menos 2, menos 2rs. Então, essa seria a primeira derivada que a gente tem, tá? Beleza, só que o que acontece com essa derivada que a gente encontrou? Tá na variável x, tá na variável r, tá na variável s. E a gente quer, como a gente tá querendo denotar em rs, então a gente tem que mudar esse x para valores de rs. Então, a gente, no lugar do x, a gente substitui a equação, que é a informação que ele dá, que x é igual a rs. Então, a gente muda esse x para rs, tá? Então, a gente vai pegar aqui e substituir 2 vezes, no lugar do x, r mais s. E aqui já tem rs, então eu só vou repetir, né? rs. Fazendo as continhas, vai ficar 2r, 2s, menos 2rs, certo? Então, essa é a primeira derivada que a gente encontrou, que é a parcial de f com relação a r, tá? E aí, a gente faz de maneira semelhante para encontrar a derivada da função em relação a s, certo? Então, olha, com relação a s, a gente faz de maneira bastante semelhante, né? Então, só muda aqui a equação que a gente tinha. Então, a parcial com relação a s, só vai mudar aqui a variável s, tá? Então, f com relação a x, x com relação a s, mais f com relação a y, y com relação a s, tá? E aí, a gente faz o mesmo procedimento, tá bom? Qual procedimento é? No lugar do x, a gente vai colocar esse, do f com relação a x é a mesma coisa, do f com relação a y é a mesma coisa, então, a gente só substitui, né? Aqui vai ser 2x, e aqui no do y vai ser
menos 1. O mais que é da fórmula. Aí, a gente tem que substituir agora quem é a derivada de x com relação a s. R é constante, S é minha variável, deriva S, vai dar 1. R é constante, o menos 1 é constante, vou derivar em relação a S, vai dar 1 vezes a constante que está na frente, R quadrado, tá? Então, R ao quadrado. Então, povo, finalizando, então, só organizando essas continhas, né? Então, a parcial de S vai ser 2x vezes 1 é 2x, menos 1r quadrado, menos r quadrado, né? Mesma coisa que a anterior, eu tenho que mudar esse x que ficou na nossa conta para a variável rs. X vale r mais s, então substitui, e aí é só fechar as continhas, né? 2r mais 2s menos r quadrado. Então, aí temos as duas funções parciais da função nas variáveis rs solicitadas, certo? Então, é assim que a gente procede na hora de resolver um exercício pela função composta. Quando a gente tem a segunda situação lá que eu comentei, em que eu não tenho x e y em termos de duas variáveis, mas de uma, a diferença que a gente vai ter é que a gente vai encontrar apenas uma equação como resposta. E, além disso, a gente vai ter uma notação um pouquinho diferente, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo 2 para a gente discutir. Então, nesse exemplo 2, eu tenho aqui, ó, uma função que depende de x e y, e as funções x e y dependem de t. Então, como que a gente vai fazer? Então, a notação é um pouquinho diferente. Lá eu acabei colocando como se fosse tudo parcial, mas na verdade ele não é com parcial, gente. Tem um detalhezinho, né? Que quando eu tenho uma função de uma variável apenas, né? Eu não uso deixa eu apagar aqui a parcial. Eu não uso a parcial para representar a derivada. As parciais a gente usa apenas quando eu tenho mais de uma variável. Se eu tenho uma única variável no problema, aí a gente usa o símbolo de derivação, que é D, tá? Então, aqui, mas esse é só um detalhezinho, tá? Então, olha, primeiro eu vou derivar f com relação a x, aqui é parcial, porque a função aqui tem duas variáveis. E quando eu vou escrever a derivada que seria parcial com relação a t, ela não é parcial porque t é uma única variável, né? Então, a gente escreve assim, dx dt. Então, a gente sempre vai escrever com d quando eu tenho uma única variável, tá? E aqui é a mesma coisa, parcial de f com relação a y, vezes a derivada de y com relação a t. E aqui a gente vai ter também d. D de f e d de t. D porque a função f vai ficar apenas em função da variável t. Então, vai ser uma função de uma única variável, tá? Então, beleza. Mas, fora isso, gente, fora esse detalhezinho na notação, o resto é bastante semelhante. Então, o que a gente vai fazer? Denotar esse carinha aqui, essa função inteira, como encontrar a derivada dela com relação a x, e depois essa carinha inteira aqui a gente vai derivar em relação a y, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, df dt vai ser quem? Derivada com relação a x. Qualquer outra coisa é constante. Então, vai ser 2x vezes y mais, no caso ali, a função ln, eu vou derivar, a função vai ter que usar a regra da cadeia, na verdade. Então, a gente deriva a função ln, que vai ser 1 sobre o que está dentro do ln,
vezes a derivada do que está dentro do ln. Então, a derivada de x é 1, o y é como se fosse constante, então fica y ao quadrado, certo? Eu vou deixar esse carinha aqui entre parênteses, e aí eu vou derivar a função de x com relação a t, tá? Então, a função de x com relação a t, eu vou até deixar aqui indicado as fletinhas, né? Eu vou colocar na cor da caneta, gente, que eu acho que fica mais didático, né? Então, assim, se eu vou derivar x com relação a t, então, eu tenho minha variável t ao quadrado, vou derivar t ao quadrado, vai ser 2t, mais da equação, e agora eu vou fazer a derivação dessa mesma função com relação a y. Então, vai ficar, vou fazer de verdinho, né? Então, vai ficar x ao quadrado, que seria constante, deriva y é 1, eu não preciso colocar, quem quiser pode indicar, mais derivada do ln, que é 1 sobre quem está dentro do ln, vezes a derivada do que está dentro do ln. No caso, o y é a variável, então vai ficar 2y vezes x. E vou fechar parênteses aqui. E a última derivada, que é esse carinha aqui, a gente vai colocar mais para cá, ao resultado. E seria a derivada de y, que no caso está em relação a t. Então, derivada de t é 1, então, vezes 1. Então, fazendo as continhas, né? Então, derivada de f com relação a t vai ser quem? 4x vezes y vezes t. Esse y aqui, ó, gente, tá multiplicando e o outro tá dividindo, eu posso mandar ali embora. Então, vai ficar mais 2t sobre x, mais x ao quadrado, mais aqui eu também tenho um x multiplicando, um x dividindo, e eu tenho um y multiplicando e um y que tá ao quadrado. Então, um dos y vai embora, né? Então, 2 sobre y. Beleza. Agora, eu tenho a função escrita em termos de x, de y e de t. Eu quero todo mundo em função de t. Então, o que a gente faz? Pega e substitui quem são esses carinhas, o x e quem é o carinha y, né? Então, vai ficar 4. No lugar do x, eu vou colocar t ao quadrado, que é a informação que foi dada. No lugar do y, eu vou colocar t, vezes o t que já estava lá. Mais 2 vezes t quadrado, mais t quadrado, mais 2 sobre t. Beleza. Feito isso, a gente vai pegar e só simplificar as continhas. Então, vai ficar 4t à quarta. Aqui, eu mando um deles com o quadrado. Vou colocar aqui já em ordem da potência, mais t quadrado. Aí, eu vou ter 2 sobre t mais 2 sobre t. Isso, no fim da história, vai ser 4 sobre t. Aqui, gente, é só um detalhe. O x está ao quadrado e o t também está ao quadrado. Então, seria t ao quadrado. Seria, aqui seria t à quarta, tá? Aí, eu posso juntar com esse outro t à quarta. Então, aqui no fim da história vai ser 5t à quarta mais 4t. Agora sim, tá correto. Então, gente, o que a gente tem que pensar? Só olhar para as funções que são dadas e substituir as derivadas aqui correspondentes de cada uma. Aí, fez essas derivadas, gente, o resto daqui para frente é continha, tá? Isso é alguma substituição que a gente tem que fazer de variável, mas o resto é continha, tá bom? Então, a princípio, é essa a ideia, quando eu tenho duas variáveis. A gente vai ver mais um exemplo quando envolve mais de uma variável, né? Então, a gente vai ver a situação quando envolve mais de uma variável e um exemplo, tá bom? Então, gente, quando eu tenho uma função de 3 variáveis, eu vou fazer aquele diagrama para a gente pensar.
Então, eu vou ter z, que vai depender de 3 variáveis. Então, x, y e z. Aqui eu não vou colocar z, vou colocar w, que foi o que foi dado, né? Informação que foi dada. E essas variáveis x, y e z, cada uma delas depende de outras 3. Aí, eu chamei aqui de RST. Esses nomes podem variar conforme a função. Então, tem funções, gente, que trabalha com ângulo, e aí eles costumam utilizar a notação de ângulo, que é teta, alfa, gama, beta. Então, eles acabam utilizando as notações de ângulo mesmo, tá? Mas também nada me impede de usar qualquer outra letra. Eu poderia ter usado P, Q e R. Poderia usar a letra que quisesse para denotar as variáveis, tá? Mas aqui eu acabei adotando o RST. E que também é bastante comum. Então, o que a gente vai pensar? Então, eu vou escrever a variável, no caso aqui a derivada da função f em relação à variável r. São 3 derivadas, gente. Vai ser uma com relação a r, uma com relação a s, outra com relação a t. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente tinha pensado lá anteriormente. Eu vou percorrer um caminho até x e do x eu vou levar para o r. Vou percorrer um caminho até y e do y vou chegar até o r, né? E vou percorrer um caminho aqui no z e do z eu vou chegar no r. Então, o que isso significa? Que eu vou derivar a função com relação a x, e daí vou derivar x em relação a r. Vou somar com o caminho que percorre para o y, então, f com relação a y, derivar de y com relação a r. E o último pedacinho que seria de z, e de z para r. As outras, mesma coisa, tá, gente? As outras derivadas, a gente faz o mesmo percurso. Então, seria f com relação a s, seria parcial de x, aí de x com relação a s, mais parcial de y, vezes y com relação a s, parcial de z, z com relação a s. E, por fim, a última derivada, que seria f com relação a t, seria parcial com relação a x, x com relação a t, f com relação a y, y com relação a t, e f com relação a z, z com relação a t. Então, são as 3 parciais que a gente tem. Então, a gente pensa nos 3 caminhos possíveis aqui, né? Opa. Com S, vai para o Z, depois vai para o S. E a gente tem ainda a última situação, que é percorre até o X, vai para o T. Percorre até o Y, vai para o T. Percorre até o Z e vai para o T, que está representado aqui nessa última equação, tá? Quando eu tenho a situação em que o W, ele vai para a variável X, vai para a variável Y, vai para a variável Z, e cada uma delas manda para uma variável T, a ideia é semelhante à anterior, tá? Aí, a gente vai ter a situação em que a variável, no caso aqui não é parcial, gente, eu tô embalada nas parciais. Então, seria a função, derivada da função com relação à única variável t, vai ser as parciais de f com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t, mais parcial de f com relação a y, derivada de y com relação a t, e parcial de f com relação a z, vezes a derivada de z com relação a t. Então, é a mesma ideia, só aumenta uma componente. Quando eu tenho aqui, ó, 3 variáveis e todas elas mandam para uma variável t,
A única diferença da anterior é que eu tenho uma componente mais aqui, ó, na fórmula. Quando eu tenho 3 que manda para 13, aí eu tenho uma equação. Além de uma componente a mais, eu vou ter uma equação a mais, tá? Então, gente, o princípio é o mesmo. A gente faz o mesmo procedimento para calcular. A gente calcula cada uma das parciais e substitui na equação, tá bom? Eu não vou fazer um exemplo desse aqui, mas o material de vocês tem, então é bem semelhante lá ao que a gente tinha trabalhado. Então, acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. O que vocês têm que lembrar sempre são as regras de derivação, gente. As regras de derivação lá no cálculo 1, vocês vão ter que lembrar, porque é essas regras de derivação que a gente utiliza aqui, tá bom? Mas assim, pegou o de 2 variáveis, o de 3 variáveis é mesma coisa, só aumenta uma equação a mais e mais continhas dentro da equação. Então, gente, para a gente finalizar a aula, para não ficar muito longa também, eu trouxe uma aplicação, eu espero que não leve muito tempo, mas essa aplicação, assim, eu coloquei nos exercícios uma das aplicações que vocês podem ver com relação ao assunto, mas eu coloquei como bônus para quem quiser praticar. Se vocês errarem alguma coisa ao longo do caminho, é como se fosse uma notinha complementar. Mas assim, não vai prejudicar ninguém se não fizer, tá? Mas seria interessante vocês tentarem fazer. Então, assim, aqui eu tenho uma aplicação, dentro da própria matemática, com alguns conceitos da física, né? Que é o seguinte: em um instante dado, o comprimento de um triângulo retângulo é de 10 centímetros e cresce à razão de 1 centímetro. O comprimento do outro lado é 12 centímetros e decresce à razão de 2 centímetros. Calcule a razão de variação da medida do ângulo agudo oposto ao lado de 12 centímetros, medida em radianos. Então, quando a gente está em uma situação problema, gente, a melhor coisa que a gente tem a fazer é desenhar a situação. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Imaginem que isso é um triângulo retângulo. Eu tenho um lado que vale 12 centímetros, outro que vale 10, um ângulo oposto ao lado de 12 centímetros. E isso aqui está acontecendo no instante t0. Quando a gente varia o tempo, esse triângulo aqui acaba sofrendo modificações. Esse lado aqui deixa de ser 12, passa a ser, eu vou chamar de y aqui, porque está paralelo ao eixo y, né? Quando a gente está pensando em sistema cartesiano, né? Então, aqui, ó, eu vou ter uma medida y que está variando conforme o tempo que está correndo, e aqui eu tenho uma medida x que está variando conforme o tempo que está correndo. O ângulo também varia com relação às medidas x e y, que são os lados do triângulo retângulo, tá? Então, aqui vai variar conforme muda o tamanho de x e muda o tamanho de y. O que a gente está observando? Que o y está decrescendo e o x está aumentando. Então, ele foi informado isso no problema. Então, olha, cresce a uma razão de 1 centímetro e decresce a uma razão de 2 centímetros, tá? Então, essa é a situação que a gente tem. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar quem é a função. Então, a função x que está variando aqui conforme as duas variáveis é a função, é o ângulo, né? O ângulo, ele está variando conforme os lados do triângulo. E no caso, ele está pedindo exatamente isso, a variação da medida do ângulo. Como ele é variação, o conceito de variação vem da derivada. Então, ele está pedindo a derivada em relação ao ângulo oposto ao lado de 12 centímetros, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada da função que representa esse ângulo. Então, como que a gente vai calcular, descobrir quem é essa função? Então, como é um triângulo retângulo, a gente sabe que no triângulo retângulo, a tangente do ângulo é o cateto oposto, no caso y, pelo cateto adjacente, x.
E para eu conseguir isolar esse ângulo aqui, a gente aplica a função arco tangente. Então, se aplicar arco tangente aqui, simplifica com a tangente e vai aparecer a função arco tangente do lado de cá. Então, x é x, yx, na verdade, né? Yx. Então, essa é a função que a gente vai derivar, certo? E a gente precisa dela em função do tempo. Eu quero a derivada dela, e essa derivada ela está variando conforme o tempo. Então, é uma razão de variação em relação ao tempo que está correndo. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar essa derivada de t, do ângulo θ com relação a t, e a gente vai calcular sabendo que as informações que a gente tem no problema, que a gente tem uma função que depende de x, e também tem uma função que depende de y. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? Esse dx, dt, dy, dt, são as taxas dadas no problema. Então, olha só, o lado do triângulo retângulo é de 10 centímetros e cresce a uma razão de 1 centímetro. Então, esse é o lado x. O x, ele está crescendo a uma razão de 1 centímetro. Então, é como se fosse uma taxa de variação. E a gente sabe lá do cálculo 1 mesmo, ou a gente viu também no início aqui de derivadas, que quando a gente fala em taxa de variação, a gente está tratando-se de derivadas. Então, assim, isso daqui vai valer 1, que é a taxa de variação. Então, quando falar aqui, ó, cresce a uma razão de 1 centímetro, então é a taxa de variação do lado x em relação ao tempo. Então, vale 1. O y, ele decresce, então, decresce uma taxa de 2 centímetros por segundo. Então, olha, espaço pelo tempo. Então, é a derivada do deslocamento ali de x em relação ao tempo. Só que acontece, esse aqui, ele está crescendo, então o sinal é positivo. Esse aqui está decrescendo, então o sinal é negativo, certo? E aí, o que a gente falta para completar essa equação, para a gente conseguir calcular? Então, falta calcular a derivada dessa função em relação ao x e a derivada dessa função em relação a y. Aí, vocês vão olhar lá na tabela de derivação, gente. Derivada da função arco tangente, vou colocar aqui arco tangente de u, quando eu calculo a derivada disso, isso é tabelado, tá? Então, vocês vão lá, podem se assustar, mas não precisa. Seria derivada de u, 1 mais u ao quadrado, certo? Então, isso que vocês vão encontrar lá na tabela de vocês. Então, a gente vai usar essa ideia para calcular a arco tangente dessa função, a derivada da arco tangente, né? Que é a nossa função. Deixa eu pegar uma outra folha aqui para a gente seguir nas nossas operações. Então, beleza, né? Vou fazer separadinho aqui, gente. Quem é a derivada da função com relação a x? Então, vai ser, olha, com relação a x, o u aqui é tudo isso, né? Então, assim, só que eu tenho que pensar que o x é a variável de interesse. E ele tá lá embaixo. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Arco tangente de y, que é uma constante, vezes x elevado a menos 1, tá? Então, puxa o x lá pra cima. Então, vai ser quem? Vai ser derivada do que tá dentro. Então, deriva isso, vai ficar menos yx elevado a menos 2. 1 mais o que tá dentro aqui, ó, ao quadrado. X elevado a menos 1, tudo isso ao quadrado. Reorganizando, né? Então, vai ficar menos y. Isso é uma potência que está elevada a um expoente negativo, eu posso escrever no denominador. Como ele está multiplicando aqui, ele vai lá para baixo, ele está multiplicando todo mundo que está lá embaixo também, tá? Então, x ao quadrado, 1, mais y ao quadrado. Aqui, quadrado, aqui vai ficar
menos 2. Então, vai ficar x elevado a menos 2. O que vai acontecer, gente? Eu vou fazer a distributiva aqui, ó, desse cara com esse cara com esse. Quando eu faço a distributiva, então, fica lá em cima menos y, né? X ao quadrado fica x ao quadrado vezes 1, x quadrado. E esse cara, x quadrado vezes x menos 2, se cancela ali os expoentes, fica x elevado a 0. X elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, sobra o y ao quadrado. Então, essa é a primeira derivada que a gente encontrou. Aí, a gente precisa encontrar essa outra derivada. O princípio é o mesmo. É um pouco mais simples, porque o y não tá no denominador que nem o x, né? Aqui, ó, o y tá na parte de cima da fração e não na parte de baixo. Mas o princípio é o mesmo. Eu vou derivar o carinha que tá dentro o carinha que tá dentro da função. Então, eu vou derivar y, derivada de y é 1. Como tem um x lá em cima, vai ficar 1 sobre x. E vou colocar aqui embaixo 1, que é da própria fórmula, mais x sobre 2, ou melhor, x sobre y sobre x, elevado ao quadrado. Mesma coisa anterior, vamos fazer diferente nesse caso. Eu vou fazer aqui, ó, 1 sobre x, vou deixar assim mesmo. Vou deixar 1 e vou resolver essas potências aqui, né? Então, y ao quadrado é y ao quadrado, x ao quadrado é x ao quadrado. O que a gente pode fazer? Eu vou manter a primeira... Para fazer isso, gente, o jeito mais fácil que tem é tirar o mínimo, porque eu tenho que inverter manter a primeira fração e inverter a segunda fração, mas aqui não tá no formato de uma fração. Então, a gente tem que tirar o mínimo dos carinhas de baixo para ficar num denominador comum. Então, aqui, como não tem nada, é 1, o que a gente faz? Pega esses dois aqui, ó, e faz uma continha de vezes, então, vai ficar x ao quadrado. E multiplica cruzado aqui, ó. Então, multiplicando cruzado, vai ficar 1 vezes y ao quadrado, que é y ao quadrado, e x quadrado vezes 1, que é x ao quadrado. Aí, eu tenho um denominador comum embaixo e um denominador comum em cima. O que a gente faz? Mantém a primeira fração, esse traço de fração vira uma continha de vezes e eu inverto a segunda fração. O que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima fica embaixo. Opa, vocês não estão enxergando, né, gente? Ô, professora. Espero que vocês consigam acompanhar a conta aqui, gente. O que a gente faz, então? Eu vou recapitular aqui com vocês. Então, a gente tinha essa situação aqui, né? Em que eu tinha derivado lá o x... que eu tinha derivado o y sobre x, né? Então, eu tinha feito essa derivada aqui, deu 1 sobre x. Aqui embaixo, eu só coloquei o argumento mesmo do arco tangente dentro do quadrado, conforme a fórmula da derivação. E aí, eu só resolvi aqui, ó. Aqui, resolvi os quadrados e vou tirar mínimo para chegar nessa parte. Tirei mínimo, deixei em denominador comum, mantenho a primeira fração e inverto a segunda fração. Quando eu faço isso, eu consigo simplificar. Esse 2 vai embora com esse x e sobra um x ainda aqui. E o que tá aqui embaixo, que é o y ao quadrado mais x ao quadrado. Tá, feito isso, o que acontece? A gente pode pegar esses carinhas que a gente encontrou, que são das duas derivadas, né? A derivada com relação a x e a derivada com relação a y. E a gente vai substituir na fórmula da derivada do t com relação... do ângulo θ com relação a t. Então, substituindo, né? Então, vai ficar aqui, ó. dθ, dt, vai ser a parcial de x, que é esse cara, menos y sobre x quadrado mais y quadrado,
vezes 1, que é a taxa de variação, como a gente já tinha calculado aqui, né? Mais a parcial de y, que é x quadrado mais y quadrado. Então, a ordem que eu escrevo esses dois não importa, porque é uma soma. Vezes a derivada lá do y com relação a t, que é a taxa de variação, né? Menos 2. Vou fazer as continhas aqui. Então, vai ficar dθ dt. Vai ficar menos, o denominador aqui é igual, então eu posso escrever um só, um denominador comum. Menos y, menos 2x. Beleza, essa é a fórmula para encontrar a taxa de variação do ângulo com relação ao t. Como a gente tinha inicialmente as informações de quanto valia as medidas dos lados, a gente pode substituir essas informações e calcular essa variação no instante inicial, né? No instante inicial, eu tinha lá que o lado x valia 10 e o lado y valia 12. E substituindo aqui, vai ficar menos 12, menos 20, 100, mais 144. Isso é menos 32 por 244, que é a mesma coisa que, se eu simplificar aqui por 4, esse aqui dá por 4, isso dá por 4. Lá em cima dá 8, e aqui vai dar 240, seria 60, 61. 61 radianos por segundo, porque é uma taxa de variação do espaço pelo tempo, tá? Então, isso seria a resolução para aquela aplicação que a gente tinha inicial, tá? Tem algumas situações semelhantes em que vocês vão se deparar daqui por diante. Então, é bom a gente ir se familiarizando com essas expressões com a qual a gente chama derivada, né? Então, razão, taxa de variação, são tudo termos utilizados para representar a derivada. Então, gente, eu acho que por esse vídeo é só. Ficou um pouquinho mais longo do que eu tinha previsto, mas espero que vocês tenham entendido a ideia da derivada pela regra da cadeia. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver o conceito de derivada direcional e vetor gradiente, certo? Então, bom estudo para todo mundo, abraços, se vemos não, né? Conversaremos na plataforma e quem tiver disponibilidade, aí nos veremos no horário de atendimento. Tchau, tchau.